Boa tarde a todos. Todos bem? Maravilha, chuva belíssima, né? Refrescante, molhando a terra, refazendo os caminhos para a nova brotação. Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre algo que todos os dias encontramos em nossas vidas e nem sempre acreditamos que ali está. O tema que a casa me pediu para conversar, para nós estudarmos na tarde de hoje, chama-se A Fé e os Milagres. Aí eu faço a pergunta, não preciso responder, mas aí pensando, nós temos fé? E os milagres existem? Aí vamos tentar, acompanhar aqui a sequência de raciocínio para o tempo que nós temos, para entender um pouco essa questão. Bom, primeiro tem um detalhe muito interessante, que André Luiz nos convida em suas obras, numa frase muito bela dele, que diz assim: a fé viva é patrimônio transferível, é conquista pessoal. E mais na frente André Luiz diz assim: a fé não é mercadoria que se encontra no mercado. Não é possível no mundo achar a fé com facilidade. Em virtude de quê? Vamos falar de um texto de Meimei, muito interessante, que ela conta a história de 3 rapazes, 3 amigos. Chama-se Fé e Perseverança. Está no livro Pai Nosso, psicografado por nosso irmão Chico. Meimei narra que 3 amigos estavam fazendo um pedido, ao Senhor. E ele, se deslocando numa determinada região, percebeu aqueles 3 ali implorando em prece que fossem atendidos seus pedidos. E o Senhor se aproxima e ouve cada um deles. O primeiro pede ao Senhor que lhe dê moedas, recursos, para ele poder sobreviver bem e ter condições, de passar por essa vida sem tanta dificuldade material. E o Senhor o atende, entrega a ele moeda de ouros para que ele possa fazer a sua jornada. O segundo pede ao Senhor que tenha um corpo bem estruturado, uma beleza física que não assuste as pessoas, para que ele possa conviver bem nas suas relações pessoais com os seres humanos. O Senhor assim também o atende, para que ele tenha uma formosura, uma presença física, que ele possa utilizar aquilo nas suas relações durante a vida na terra. E o terceiro se aproxima e ele pergunta: o que queres que eu faça? Aí o terceiro diz assim: eu quero apenas que faça aquilo que esteja na tua vontade, que seja do meu merecimento. E aí o Senhor entrega para ele uma sacola e vai embora. E ele, contente, segura aquela sacola, e quando ele abre, dentro da sacola tem uma pedra. Os outros começam a rir, porque ele pediu ao Senhor que desse a ele aquilo que ele merecesse e que tivesse na vontade do Senhor. Cada qual segue o seu destino, ele com sua sacola com a pedra dentro, o outro com a beleza que havia recebido e o outro com as riquezas que havia solicitado. Passa-se alguns tempos. Um dia, um que estava com aquela pedra na sacola retira da sacola e começa a desbastar aquela pedra. Vai desbastando, passa-se anos, ele vai quebrando devagarzinho, vai tentando desmanchar aquela pedra. E quando chega um determinado tempo, ele começa a observar que tem algo no centro da pedra. Aí ele começa a picotar a pedra com mais cuidado. E aí ele encontra um diamante belíssimo dentro da pedra. Ele pega aquele diamante, leva a um especialista e aquele especialista diz para ele que é uma fortuna incomensurável. Ele se utiliza do diamante para poder abrir alguns departamentos para dar auxílio àqueles que eram mais necessitados, tanto na vida material, quanto na vida social, psicológica. E ele monta um grande conglomerado de assistência para as pessoas. E um dia, ele está lá no seu serviço de assistência, de atendimento aos necessitados, aparecem perto dele 2 mendigos. Chegam à porta da sua entidade 2 mendigos. E ele, assim que olha, ele reconhece os 2 mendigos. O primeiro foi o que pediu a riqueza, a fortuna. E o segundo, o que pediu a beleza física para a sobrevivência. Abraça aqueles 2, os recebe com todo carinho. Os 2 o reconhecem também
mas logo no início se lembram que riram da cara dele, deram gargalhada, porque ele pediu que aquele ser, aquele divino mestre, desse a ele aquilo que o mestre quisesse e o que ele fosse merecedor. E aí ele mostra para os amigos o patrimônio que ele havia construído, auxiliando o próximo de uma forma de servir a Deus com a pedra que ele tinha recebido. Meimei, na obra Pai Nosso, chama-se de fé e perseverança. A fé, nós vamos encontrar em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele deixa bem claro lá que ela não pode ter dúvidas, não é vacilante. Quando se tem uma fé, o medo não faz parte da nossa existência, das nossas decisões, nem dos nossos pensamentos, nem dos atos, nem de palavras. Nós seguimos em frente em qualquer que sejam as circunstâncias. E aí ele narra em Hebreus capítulo 11, 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Volto à pergunta, nós temos fé? Temos certeza de coisas que nos esperam? E ainda temos convicção de fatos que nós não vemos? Por que nós vamos às escolas aprender a ler e escrever? Qual o sentido disso? Por que acordamos cedo, saindo lá debaixo do edredom para irmos trabalhar? Às vezes estamos sem veículos e vamos utilizar o transporte público que não é tão adequado quanto nós gostaríamos. Por que às vezes procuramos, dependente da crença, profissão de fé, procuramos um grupo filosófico religioso que nos agrada e ficamos ali e nos sentimos bem? Por que vamos atrás desses ensinamentos? Por que adotamos determinados comportamentos em nossas vidas, independente de quem esteja nos vigiando, ou o que consta na lei de César, do certo e do errado, da punição ou do castigo? Escolhemos espontaneamente. É para a gente pensar um pouco. E aí vem um dos aspectos importantes com relação à fé, que na realidade ela é a confiança que nós temos naquele que nos deu a pedra. E o que é a pedra? Somos nós. A pedra são os seres da criação que num processo de surgimento sem conhecimento vai se autolapidando ao longo das existências. E é interessante que nós, numa só encarnação, numa só vivência, numa só existência, podemos perceber isso. Nós temos um determinado comportamento na infância, na pré-adolescência, na juventude, na idade adulta e depois na idade adulta avançada. Não é? Há momentos que nós dizemos assim: se eu soubesse determinadas coisas, não teria feito isso. Ou, se eu tivesse determinada idade, estaria fazendo de tal forma. Ou, dependendo da nossa perseverança, vivi tudo que me foi agradável e hoje alcancei a experiência para poder ajudar a mim e aqueles que se aproximam de mim. Então, quando André Luiz diz que a fé não se encontra no mercado, é algo latente e inato em nós, o Evangelho nos lembra assim. É uma força propulsora que o Criador jogou dentro de nós para que nós pudéssemos lutar não contra outrem, mas contra as dificuldades que nós carregamos nas pedras que temos no coração. Um processo de docilidade de nós mesmos para poder desenvolver, por intermédio da fé, a inteligência e enfrentar as dificuldades na certeza daquilo que nós não vemos e na convicção de coisas que ainda não existem, mas que nós vamos fazer. Chegar em determinado terreno abandonado, olhar para aquela área e alguém chega para nós assim: olha, aí não dá nada, essa terra é muito complicada, não tem salinização, tem que colocar cálcio, colocar uma série de coisas assim. E a pessoa chega ali, começa a adubar, vai procurar o humus, né? Hoje em dia tem gente que vai nas agropecuárias, compra aquelas minhocas que adebam o terreno, chega ali, umidifica, faz um sistema de compostagem. Quando passam alguns meses, aquele terreno está fértil e produzindo 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Por que isso acontece? É o que está lá em Hebreus, que é a fé, a certeza e coisas que não se esperam. Chegar num terreno que nada tem,
ficar os buracos, colocar as sapatas, preparar o alicerce, levantar as colunas, colocar a vigote, estruturar a laje, colocar o telhado e ficar naquele espaço que ali se foi feito, esperando alguém chegar, porque é um trabalho assistencial. Vocês imaginem a casa Maria de Nazaré quando chegou aqui no Jardim Gá a primeira vez. Os irmãos vieram pela fé. E nos evangelhos, Paulo deixa bem claro: o justo vive pela fé. O justo, o que vem a ser isso? Emmanuel vem nos explicar, e no próprio evangelho, que nessa fala muita gente entende que era aqueles que seguiam os princípios dogmáticos e ritualísticos que estavam dentro do templo. É aquele que tem o princípio de sacerdócio, que respeita uma hierarquia, cumpre uma lei, uma normatização, um estatuto e uma regra, e na realidade o justo não é esse. Aquele que vive pela fé, ele se transforma em sementeira de Deus nos espaços que Deus o colocou. Na história que Memei narra, dá esse próprio exemplo. Deus atende todos os nossos pedidos. O Pai só tem para nós uma palavra: assim seja, ou seja feita a vossa vontade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós escolhemos um caminho árido, ou deserto, ou uma planície, ou as montanhas, ou andar na beira do rio, Deus só diz assim seja. Por quê? O grande desejo do Criador é que nós venhamos aprimorar as nossas faculdades. O que Ele colocou dentro de nós? A fé. Por isso que no Evangelho deixa claro que a nossa fé, ela é divina e ela é humana. Quem foi que remodelou a crosta do planeta Terra? Foi Deus? Porque a Terra foi inóspita. Nós não tínhamos estradas, linha férrea, não tínhamos avião circulando os ares, nós não tínhamos nem máquina para chegar na Lua. Quem fez isso? Aquela criatura pedra que acreditou em algo que se espera e tinha convicção naquilo que não se vê. Lançou-se um projeto. Então coloquei vários exemplos para analisar em nossas vidas. Por menor que sejam os atos que nós escolhemos para a sobrevivência, a fé está dentro de nós. Mas é evidente que esse processo de propulsão, de aparecimento, de energia dessa fé, essa manifestação vai depender da vontade de cada um de nós. Nós recebemos estímulos constantes que são aspectos exteriores. Um companheiro que faz algo e nós achamos que aquela pessoa é um exemplo. Fulano é exemplo de vida para mim. Hoje eu estou estudando porque eu vi fulano com tal idade, mora em tal lugar, trabalhando assim, assado, conseguiu estudar, está numa vida melhor. Foi um estímulo, mas ele apenas nos mostrou o caminho. Havia dentro de nós a motivação. A fé é o chamado entusiasmo, que significa na tradução Deus dentro de nós. Mas e os milagres? Existem? Milagre, no sentido literal da palavra, significa coisa maravilhosa. Um dia nos fizeram um questionamento: os espíritas não acreditam em milagre. Não é bem assim. Os espíritos não acreditam no milagre dogmático, ritualístico, teológico, de coisa que é dada sem ter uma explicação óbvia, racional, científica. Então é evidente que nós analisamos os fenômenos. O espírito acredita nos fenômenos? Sim, nos fenômenos extraordinários, que aos olhos daqueles que têm o véu no fantasioso, chama de milagres. Então nesse processo, nós, considerando a fé, nós somos milagre. Nós somos um fenômeno extraordinário do Criador no universo. E acima de tudo, como coautores da sua obra, nós produzimos fenômenos extraordinários ao redor de nós. Alguns fenômenos são positivos, outros fenômenos são negativos. Um casal se encontra para montar uma família, acredita em algo que não se vê e tem convicção naquilo que não existe ainda, que são os filhos. Começa a fazer planejamento, alguns logo que inicia o casamento, outros não, vamos ter isso que daqui a 2, 3 anos teremos filho. Planejam a casa com 2, 3, 4 quartos, a escola do menino, uma série de condições, a cidade que vai trabalhar, que vai morar. Por que eles fazem isso? Porque há uma força propulsora, há um dínamo que Deus colocou dentro de nós, chamado fé. Se não for a fé, nós não conseguimos fazer mudanças.
Às vezes nós chegamos a determinado local convivendo com pessoas, vocês aqui na Casa Maria de Nazaré já conviveram com isso, tenho certeza, que alguém diz assim na região: olha, cuidado que aquela pessoa é muito difícil, é muito problemática, né? E os trabalhadores que têm essa chamada fé raciocinada, que conhecem o fenômeno da transformação permanente, acredita no poder que vem acima de nós. Nós só nos colocamos a serviço. Fazemos como um dos amigos, o terceiro amigo, que pediu para o mestre que queria aquilo que ele pudesse dar, que fosse da vontade dele e que ele fosse merecedor. Quando nós temos fé, nós pedimos a Deus apenas aquilo que nós merecemos, não aquilo que nós queremos. Paulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele fez a mesma coisa. Senhor, o que queres que eu faça? Francisco de Assis, lá em Assis, reconstituindo a pequena igreja de pedra para as pessoas paupérrimas, ele também disse: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Quando nós temos fé, e aí vem, ela não é titubeante, nós nos colocamos à disposição de uma força maior, de algo que os olhos humanos e a mente humana não têm condições de explicar, de ver e de entender, mas a fé nos faz sentir. Daí estudamos, trabalhamos, nos organizamos em grupos, criamos fronteiras, estruturamos países, criamos universidades, escolas, estudos de medicina, laboratório de pesquisa e vamos seguindo em frente. Tudo isso a serviço de uma força que é chamada da sabedoria humana, trazida e colhida daquele que nos criou. Então, no Evangelho deixa bem claro, a fé é divina e ela é humana. É divina porque Deus a plantou dentro de nós, e é humana porque nós conseguimos, com o raciocínio, nas experiências contínuas, fazer alterações dentro da vontade do que Deus deseja. Porque quando nós não fazemos as coisas dentro da vontade do Pai, a fé é sofrida, tem muitas aflições. Quando nós fazemos dentro da vontade do Pai, nós não temos aflições, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Divaldo conta uma história de um viúvo, muito interessante essa passagem, Divaldo explicando a fé e os milagres. Ele diz que ele acredita no milagre, semelhante ao que eu falei aqui, né? Nesse seminário diz isso, mas o milagre é fenômeno, aquele que nós fazemos a transformação, né? Aí ele conta que um viúvo estava com 5 filhos desesperado, e ele chegou na cozinha, olhou para a pia, um monte de copo, caneca, brinquedo, tudo misturado, e ele, meu Deus, minha esposa, como é que você fez isso comigo? Você fugiu logo nessa hora, me deixa esses selvagens, ele na prece dizendo assim, Divaldo narra desse jeito, eles são selvagens, come tudo, quebra tudo, se esconde debaixo do tapete, não fica quieto. E disse a garotinha: papai, cadê o John? Cadê o John? E ele empurra a menina para lá, fazendo oração para a mulher. Como que você me abandona numa hora dessa? Ele chegou da menina: papai, me ajuda ali no dever de aritmética. E ele: daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco chega outra garotinha: papai, como é que é o personagem da peça de teatro que eu vou apresentar? E ele desesperado: como é que você faz isso? Me abandona numa hora dessa e tal. E aí toca a campainha naquela confusão toda, e lá vem a outra menorzinha, puxa na calça dele: papai, cadê o John? E ele empurra a menina lá para longe, e quando abre a porta, o mendigo. É muito belo isso. E aí o mendigo olha para ele e pergunta pela senhora, fala assim: morreu? Ele: que dó, que lamentável. Pois é, uma vez por mês eu sempre passo aqui, e a sua senhora me oferecia algo, me oferecia uma refeição. E ele falou: mas ela não está aí. Sim, ela costumava abrir a geladeira e fornecer algo para mim poder comer. Aí aquele senhor pega, tira o dinheiro do bolso, entrega para ele alguns dólares, né? E diz assim: vai lá e coma um cachorro quente para você se alimentar. Aí ele olha, ele abria a geladeira e geralmente me fornecia um alimento saudável, bem aquecido, bem estruturado. E depois ela me dava alguns dólares. Ele sim, dava os dólares porque não eram dela, era do meu trabalho. E dava a comida porque era do meu suor. Olha, mas eu só deveria abrir a geladeira e talvez tenha alguma coisa lá. E a garota vem de novo: papai, cadê o John? Lá vem outra correndo: papai, o meu dever de aritmética. E a outra vem: papai, me ajuda na peça de teatro aqui que eu tenho que apresentar na escola. E ele desesperado, respira fundo. Tá bom, aí ele entra, senta lá o mendigo e tal, e a outra vem: papai, cadê o John? Nós estávamos brincando de esconde, o John desapareceu. E aquele homem, quando abre a geladeira, o filho mais novo está lá dentro, já cianótico, congelado.
Ele segura a criança do colo, como o hospital era próximo, algumas esquinas, ele sai correndo, chega no hospital, os médicos colocam na incubadora, começam a fazer um tratamento de respiração artificial, e ele ali aflito, desesperado, e o mendigo do lado dele ali, aguardando ver o que estava acontecendo, e as menininhas ali naquele desespero também por causa do John, e a outra querendo fazer o dever de aritmética, a outra querendo a peça de teatro, e ele preocupado com o menino no maior desespero. Daqui a pouco, algumas horas, o médico sai sorrindo e fala: olha, se o senhor demora mais alguns minutos ou alguns segundos sem tirar o garoto da geladeira, se ele se recuperasse, ficaria tetraplégico, paraplégico na cama, teria uma vida vegetativa. Ele olha para o mendigo, fecha os olhos e diz assim para a esposa: obrigado por ter vindo até mim. Leva o mendigo para casa, senta com as crianças, o mendigo ajuda a fazer os deveres, fazer a peça de teatro, e eles jantam tranquilamente. Depois ele tira do bolso $100 e diz para o mendigo: volte quantas vezes você quiser. O milagre existe constantemente em nossas vidas. Há fenômenos que nós não podemos explicar, que é alguém que nos dá um conselho. É um grupo de pessoas que nós não conhecemos que abre essa casa aqui para atender pessoas que elas não conhecem, entre aspas, porque Emmanuel ensina que toda criatura que nós trocamos olhares nessa vida, por menor que seja, ele tem uma relação de parentela conosco em vidas do passado. Por isso que nós devemos ter o máximo de cuidado com o que nós sentimos quando olhamos para alguém. Nós somos o milagre de Deus no universo. Nós somos o fenômeno da criação, responsável pela transformação em nós mesmos, como conta Meimei no texto Fé e Perseverança. O rapaz não pediu nada, pediu apenas aquilo que a divindade quisesse dar para ele, que ele fosse merecedor. Nós temos em nós, a nossa vida, ao nosso redor, aquilo que nós merecemos. Agora, o uso da inteligência, que aí é a estrutura do homem de gênio, não é por que eu estou passando por isso, mas para que isso está acontecendo na minha vida. Nesse processo, seja uma estrutura de alteração moral, seja ela financeira, econômica, psicológica, social. Vamos falar de um irmão que nos obsedia. Se usarmos a inteligência, a fé que está latente em nós se faz brotar, porque vem a resposta consistente para, entre aspas, essa palavra milagre. Conta-se também no Mato Grosso que uma garota estava com a avózinha dodói de madrugada, e a mãe já tinha saído para trabalhar, e ela ia para a escola, mas a avó estava ruim. Ela ficou lá desesperada, se ajoelhou na janela fazendo uma prece, e nisso passou um fazendeiro. Olha o que é o milagre. E o fazendeiro voltou com a caminhonete, olhou para a menina, falou: o que você tem, menina? Ah, que a minha avó está muito ruim, está de cama, e meus pais foram para o trabalho, minha mãe vai demorar a chegar, e eu nem posso ir na escola, porque eu não posso deixar minha avó só. Ele: tudo bem, minha filha, tudo bem. Aí colocou a senhora na caminhonete: vamos lá, vamos levá-la no hospital. E a garota vai para a janela, põe as mãos postas para rezar novamente. O fazendeiro olha: Deus não vai te ajudar, garota, para de rezar. Falou assim: Deus já me ajudou, trouxe o senhor até mim para levar minha avó no hospital. Isso é milagre. É a força do pensamento agindo sobre elementos que estão ao nosso redor. Quando nós pegamos o trigo, o ovo e o óleo e colocamos lá na bacia para preparar um alimento para a família, nós estamos fazendo um fenômeno de transformação de algo da natureza para transformar em pão, em bolo, em alimento, um espaguete, alguma coisa, não é isso? Fazer uma pizza. Mas aquilo não existe. Mas por que nós vamos para a pia com a farinha, para o óleo, o ovo e ligamos o fogo para fazer aquela mistura? Nós jogamos tudo sem mais nem menos na gaveta, na bandeja, na frigideira, no fogo? Não. Nós amassamos, preparamos, colocamos o fermento, estruturamos o sal, temperamos. Alguns a gente coloca pernoitando lá para poder o fermento fazer efeito, e aguardamos para no outro dia fazer aquele bolo. Para quê? Esperando algo que vem, que é a visita. E aquele bolo, aquela pizza, aquele alimento que nós fizemos será consumido para dar algo que nós não vemos. Temos a convicção que aquele alimento vai ser saudável ao corpo de alguém. Então, a vida é o fenômeno do milagre, é a realidade do Criador sobre nossas vidas. Não o fenômeno que é dado de graça, mas aquele que é o uso da inteligência e do raciocínio numa fé que faz a pergunta para dar sentido ao que está acontecendo em nossas vidas. Seja algo voltado para a alegria ou para a tristeza, nós precisamos utilizar a fé raciocinada para compreender o para quê daquela intercorrência em nós. E vamos descobrir que virá sempre como lição, que vamos a partir dali ter um entendimento de quem somos nós, o que somos nós, para que estamos passando por aquilo, ou seja, o porquê das aflições, dos sofrimentos, e para onde nós vamos após termos adquirido aquele conhecimento.
Como o irmão fez a preleção aqui na leitura do Evangelho e fez a narrativa sobre a Gênese com relação a Adão, Moisés, Caim, Adão, Eva, Caim e Abel, né? A humanidade está por aí no mundo há muito tempo. Chega uma hora que determinados elementos começam a se reestruturar para poder a gente compreender por que aquilo aconteceu. Ah, mas Jesus fazia milagres. Fazia. Ele gerava fenômenos, como nós também. Quando alguém chega, seja numa casa budista, banda, candomblé, jeitoísta, evangélica, católica, e alguém estende a mão. Quando o pastor está lá na televisão fazendo um programa e pede para colocar um copo com água, e ele de lá fazendo prece, pede para o outro de cá fazer prece também, e beber aquela água, acreditando que vai acontecer, ele está usando o princípio da fé que ele tem, numa força maior, e acreditando que aquela pessoa também tem a fé numa força maior. Quando nós chegamos aqui na Casa Maria de Nazaré, que os irmãos nos chamam com passe, e ele utiliza seu magnetismo, porque o passe é magnético, não é mediúnico. Quando ele levanta as mãos, começa a transmitir a fé que ele tem numa força maior para tratar as suas dores emocionais, sentimentais, espirituais ou físicas. Do outro lado, essa força maior amplia um fenômeno, manipula os fluidos da natureza, coisa que nós não enxergamos. Por exemplo, neste momento agora, em nossas narinas, está entrando oxigênio, gás carbônico, não é isso? Nitrogênio, está todo mundo inspirando isso. Mas nós não calculamos como é que se faz. Quando chega no organismo, os alvéolos pulmonares, a estrutura, né, metabólica, começa a separar o que é nitrogênio, o que é gás carbônico, o que serve e o que não serve, e depois nos expelimos de volta para a natureza. E o que nós soltamos depois não é que ele é imprestável, as plantas vão aproveitá-lo para nos retroalimentar com oxigênio novamente. Isso chama milagre, o milagre da vida. Os fenômenos acontecendo ao nosso redor sem nós percebermos. É uma mão que se estende sem a gente esperar, nos doando alguma coisa. Um grupo de amigos, como eu falei no início, que vem até aqui nesse local, abre uma casa para nos dar conforto, assistência e fazermos novos amigos. É alguém que bate a porta da nossa casa pedindo alguma coisa, mas nos dando a oportunidade de sermos obra de Deus naquela vida e recolocando ele no caminho de prejuízo que nós causamos no passado. A fé é a capacidade de estarmos sempre de pé, servindo a quem quer que seja e que esteja próximo de nós. Mas ela só terá uma utilidade quando nesse princípio da fé nós venhamos atuar de forma desinteressada e incondicional, como nos pediu Jesus. Amar todas as criaturas e uns aos outros como Ele nos amou. Nesse processo, a estrutura maior, o amor maior, vai se fazer manifesto em nós. Quanto mais nós amarmos, mais amor nós vamos receber. E com certeza, mais estrutura nós teremos para doar o amor. Pode observar quando nós plantamos em alguns lugares. Dependendo da planta, se tiver chão, ela vai alastrando. Tem gente assim, nossa, mas a coisa cresceu da noite para o dia. Porque deu espaço para ela. O amor é assim. Se dermos espaço para o amor, a fé que nós temos, que nós carregamos, que Deus nos deu, vai fazer com que nós possamos multiplicá-lo. Tem um trecho de Emmanuel, no livro Ação e Caminho, que ele diz assim: em todo instante confio em Deus. Emmanuel. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo a Deus. E no que acontece, de bom ou de ruim, eu sei que Deus faz sempre o melhor para mim. Então, a fé, ela não causa titubeio em nós. Ah, mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo. É evidente que nós não vamos ter um céu cor-de-rosa, passeando sobre nuvens de algodão, não é bem assim. Porque a fé, ela demanda uma lapidação interior. Lembra do que eu narrei aqui da história de Neemei? 3 jovens, um pediu a riqueza, outro pediu a beleza, outro pediu que Deus desse aquilo que ele fosse merecedor. E nós recebemos todos os dias as pedras que somos nós para lapidar. Nós somos como uma pedra, como diz Emmanuel, no seixo de um rio. E aí a água vai nos estruturando, vamos perdendo aquelas rebarbas muito duras, vamos ficando arredondados, daqui a pouco vem uma enxurrada e a gente começa a rolar no fundo do rio. E lá na frente vamos encontrar outras pedras
e dali a pouco vamos ter outras convivências e vamos construir outros espaços. Queridos e queridas, a fé e o milagre é algo que é comum a nós, está dentro de nós. Se nós quisermos a transformação dos sentimentos, basta acreditar. Porque senão Jesus teria se equivocado quando ele disse assim: tudo que pedis com fé, receberás. E no Evangelho deixa bem claro: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Por que 3 vezes? É o princípio da existência. Se eu tenho fé e venho buscar a paz numa palestra, no passe, numa convivência na Casa Maria de Nazaré, eu tenho que trazer essa paz e tenho que levá-la comigo, porque os irmãos vão doar aquilo que eles não têm, que é a paz que vem da irmandade superior, de um poder maior. Estende um passe para que você se acalme, elabora uma palestra para que você compreenda o sentido da vida, ou ministra um curso sistematizado, evangelização infantil, uma série de coisas, para que você se sinta melhor compreendendo a vida e os percalços que ela tem. Mas tem algo que nós precisamos fazer surtir efeito, porque se colocarmos uma frigideira no fogo sem o alimento, ela vai inclusive tostar o fundo. Então nós recebemos o alimento todos os dias, mas é necessário que essa frigideira que há em nós, aquecida, que é a fé, ela se torne ativa, em ação o tempo inteiro. Por isso está lá: pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e vos-á. Eu venho em busca da fé, da esperança, da melhoria, e tenho que levar a fé, a esperança, a melhoria também, para que eu faça um fenômeno de alteração no meu comportamento, no meu sentimento, nas minhas atitudes. Eu tenho que insistir com aquilo, é chamada perseverança, a agir constantemente no bem. Senhor, me dê paz. Aí quando chega alguém, perdemos aquilo. É porque nós não estávamos com a fé firme, estávamos titubeantes. Não desejo mais ter essa atitude. Um dia de cada vez, vamos fazendo aquele pedido e nós vamos alcançar, porque é aquele que nos criou e só diz para nós: assim seja. Então, para entendermos especificamente o princípio de milagre, é compreender a força da natureza em nossas vidas. Há coisas ainda que a humanidade não consegue compreender. Recentemente alguém me questionou sobre o milagre dos pães e os peixinhos, né? A criança que apareceu lá. Nós sabemos na escola espírita o princípio de magnetização fluídica, que algumas pessoas têm capacidade para fazê-lo, que são os efeitos físicos, os médiuns capacitados para isso. Tem gente que consegue fazer odores aparecer no local, flor. Tem pessoas que estão numa casa e dizem: a casa está mal assombrada, estão dando pedrada dentro de casa, porta fechando, abrindo, janela batendo, escutando vozes. São fenômenos de efeito físico. A pessoa carrega uma estrutura bioplasmática, um material vital, em excesso até, e que os irmãos que estão do outro lado utilizam, as inteligências também. Recentemente um físico estava discutindo isso. Se nós formos analisar o conglomerado de coisas que nós somos, é um absurdo a gente existir, mas existimos, não é? Você tem bilhões, quaquilhões de átomos. Os átomos se juntam para fazer as células. Mas acontece que os átomos não têm inteligência, eles não pensam, mas vão acumulando as células e elas são variadas, porque eu preciso ter célula por um tecido miocárdio, que é diferente do tecido cerebral, que é diferente do tecido do pulmão, que é diferente da pele, que é o maior órgão do corpo, o tecido do globo ocular para a nossa retina. Mas essas células vão se juntando e aí vem trilhões de células para compor um corpo. Mas o físico disse assim: tem algo que dá uma estalada nisso aí, porque não é possível. Como é que algo sem inteligência, sem sentimento, sem nada, toma uma forma e depois consegue caminhar, dirigir carro, ter filhos, construir prédio e lançar máquinas no espaço? Os seres inteligentes da criação possuem o raciocínio. A fé é algo inerente a nós. Se nós não tivéssemos fé, nem sairíamos da barriga da mamãe. Aliás, ficaríamos lá o tempo inteiro, nem chegaríamos lá. Se não tivéssemos fé, nós não ficaríamos de pé caminhando, estaríamos hoje ainda de quatro, igual o bebê que está aprendendo a andar. Que, aliás, nos dias atuais, raramente as crianças estão engateando. Hoje elas se levantam e saem andando. Se nós não tivéssemos fé, não procuraríamos uma escola para estudar, não procuraríamos uma profissão para nos suster. Se nós não tivéssemos fé, nós não executaríamos o milagre da vida, que é relacionar com pessoas que não são do nosso grupo familiar nem biológico, mas fazemos amizades, convidamos à nossa casa
e daqui a pouco está aquela pessoa semelhante ao mendigo, segundo conta Edivaldo, foi visitar o viúvo e liberou o garoto de dentro da geladeira que estava cianótico. Ou seja, o verdadeiro milagre somos nós. Nas inter-relações, nós alteramos a vida. E as palavras que nós usamos, os sentidos que nós temos para tratar aquela pessoa, o carinho, a afetividade e a ternura, as informações que nós passamos, independente da área da religião, nós vamos sempre ali despertar pensamentos, provocar ideias e edificar vidas, edificando também consciências. Nesse processo é o milagre da vida. Ele existe, sim, sob o ponto de vista da ação do humano, de transformar as coisas que eles se encontram. E aquele fenômeno extraordinário, se formos para o laboratório, nós vamos encontrar os princípios que ali existiam. Assim que começamos a ter as infecções hospitalares, né, chegou o primeiro médico e descobriu ali as bactérias, os fungos e tal. E a primeira coisa que ele fez, olha, o médico tem que lavar a mão, tem que lavar o jaleco. No passado, os médicos andavam sujos para todo mundo saber que ele tinha atendido muita gente. As roupas deles eram manchadas de sangue. E ele descobriu que era o uniforme dos médicos que estavam causando as infecções, as doenças com as bactérias ali. No primeiro momento ele foi achincalhado, foi maltratado, foi incompreendido. Hoje nós temos o quê? As vacinas, as prevenções, né? Para evitar que grande parte da humanidade seja dizimada por pequenas criaturas que estão voando sobre nossas cabeças, pequenas e milhares. Mas a fé de um estudioso que foi para o laboratório, desenvolveu o medicamento, ele acreditou em algo que não se vê e tinha convicção naquilo que ainda não existia. Então, meus amigos, nós devemos olhar para nossas vidas e imaginar: amanhã eu vou acordar para quê? Depois de amanhã eu vou acordar para quê? E quando chegar dezembro de 2018, onde é que eu estarei? No modo de pensar, de sentir e de agir. Então, lembremos, quando olharmos para o espelho, nós somos o milagre de Deus no universo. Nós somos o fenômeno da transformação. Porque geralmente o que somos hoje, nós não seremos amanhã. Alguma mudança terá ocorrido em nós. E o mais importante, para que esse fenômeno se torne efetivo, que nós possamos ajudar o outro a se transformar também. Não por intermédio de nós, mas por intermédio dele mesmo, porque é assim que Deus e Jesus nos ensinam. Todos devem se lembrar que Jesus dizia o tempo inteiro: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não era assim? Porque é algo que o Criador colocou dentro de nós e ninguém consegue fazer isso agir. Por isso que André Luiz diz: a fé não se encontra nos balcões dentro do mercado, é algo inerente ao espírito, é uma conquista pessoal, já está latente em nós. Evidentemente que cada um vai caminhar no seu ritmo, respeitando o seu entendimento, a sua percepção. Por isso que no Evangelho diz: deveríamos amar, acreditar, amar a Deus, né, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa fé, de todo o nosso espírito, toda a nossa alma, toda a nossa inteligência. Esse processo faz com que nós possamos trazer para nós a força da divindade. E tudo o que nós desejarmos ocorrerá. Porque Jesus deixou bem claro: se nós, enquanto seres difíceis, se o filho pede pão, nós não damos para ele uma serpente, quanto mais o nosso Pai, que é amor celestial, o que ele não nos dará? Então, meus amigos, seguindo em frente, tudo que nós fizermos, por sentimento, pensamento, ato, façamos como se fosse para Deus e não para os homens. Aí a fé se fará latente à nossa frente. E tudo aquilo que parecer difícil para as outras pessoas, para nós será natural, porque nós teremos o raciocínio criativo em virtude do entusiasmo do Deus em nós, que nós vamos carregar para as empreitadas da vida. E aí sim, alguém um dia vai dizer para nós: no seu lugar eu não daria conta. Aí você vai sorrir e vai perceber que tiveste uma fé perseverante, aquela fé do jovem, segundo Meimei narra na história, que ganhou uma pedra, mas ao longo do tempo foi lapidando essa pedra até encontrar o diamante. Deus só vê em nós o diamante. Deus só olha para nós como joia rara. Cabe a nós fazer autolapidação para honrarmos isso que o Criador nos deu. E o que é que nós temos para fazer isso? A fé. Acreditemos em nós todos os dias. Não vamos desistir da vida. Não vamos perder o entusiasmo, por mais difícil que seja a nossa sobrevivência material. Nós estamos acima
do que é material, porque estamos apenas de passagem. A vida material é apenas um degrau na nossa existência infinita. E aí vamos olhar sempre para Deus e observar o que Jesus nos ensinou, que tenhamos ânimo. Todos nós teremos aflição, mas tenhamos bom ânimo, que é a fé que nós vamos vencer as aflições que vêm sobre nós e aqueles que nós cuidamos. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam com todos, hoje e sempre.